aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o último vídeo dessa série de vídeos que eu resolvi fazer nessa Britney Week aqui no canal, onde eu trouxe toda a história dos pontos, pelo menos principais, do novo livro de Britney Spears, A Mulher em Mim. Ela falou muitas coisas sobre traumas da sua vida pessoal, sua carreira musical, pessoas que influenciaram ela, seus problemas e afins. Porém, um ponto que eu achei interessante para poder trazer aqui para vocês como o último capítulo dessa série, sem sombra de dúvidas, é a importância da relação dela com Madonna. Por quê? A Madonna é a maior artista pop de todos os tempos, né? Não tem nem o que dizer em relação a isso. E a gente sabe que quando Madonna e Britney se juntam, a gente automaticamente tem na nossa cabeça um dos grandes evergreens do pop, que foi a grande performance do VMA 2003, né? Toda vez que Madonna se junta com Britney é um acontecimento. Então, assim, nada mais justo do que trazer isso aqui pra vocês sobre como a Madonna foi importante na vida dela em momentos que ela estava se sentindo sozinha, péssima e que tudo parecia estar contra ela. E vocês vão ficar surpresos em como a Madonna tem, vamos dizer assim, um outro lado maternal desde já daquele momento que muita gente nunca parou para prestar atenção muitas vezes. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, né, com várias estampas inspiradas pela rainha do pop, assim como a princesa do pop. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Bom, como a gente entendeu já até então no livro de Britney, o pós-relacionamento dela com Justin Timberlake, o término e tudo que a mídia falou dela teve um peso extremamente intenso na saúde mental de Britney. Isso daí fez com que ela se isolasse muito do mundo e que ela passasse um tempo fechada em um apartamento com poucas pessoas convivendo com ela, onde basicamente ela não saía daquele prédio e ficava simplesmente comendo fast food o dia todo. Essa parte do livro, ela foi um tanto assim, vamos dizer, batida para muitos, mas foi a parte onde ela, por exemplo, contou que na primeira vez que ela sorriu, morando nesse apartamento que ela estava vivendo, né, foi quando ela resolveu, por acaso, um dia descer até a rua e quando ela pegou o elevador, uma pessoa fez uma piada que fez ela sorrir. Essa pessoa, no caso, era o incrível e falecido Robin Williams. Mas vamos falar de Madonna, né, gente? Como que a Madonna entra nesse rolê todo? É muito simples. Britney estava totalmente isolada do mundo, ela estava assim, sem conversar com as pessoas, ela estava péssima, vivendo no escuro, basicamente. E quem que é que de repente vai visitar ela nesse apartamento? Tindom é a Madonna. No trecho do livro, Britney diz: "Eu estava muito depressiva e não recebia muitas visitas naquele determinado momento. Era um período estranho e surreal, e foi a Madonna, quando entrou no meu apartamento, que imediatamente iluminou tudo. Na verdade, reinou. Eu lembro de me pensar, essa sala agora é da Madonna, deslumbrantemente linda. Madonna irradiava poder e autoconfiança. Ela foi até a janela, olhou para fora e disse: 'Bela vista', e eu respondi para ela: 'Sim, é uma vista legal, eu acho.' A extrema autoconfiança de Madonna me ajudou muito a enxergar a minha situação sob uma nova perspectiva. Acho ela uma pessoa extremamente intuitiva e ela soube respeitar muito bem o que eu estava passando." A Britney fala que ela precisava de orientação naquele momento e meio que ela não estava recebendo ninguém na vida dela naquele ponto que pudesse ajudá-la com orientação. Então ela culpa a Madonna nesse aspecto de mother her, de ajudá-la, de mãezá-la, vamos dizer assim, a sair daquela situação que ela estava tão deprimida.
Madonna tentou ser minha mentora em certo momento. Ela realizou uma cerimônia com uma fita vermelha comigo para me iniciar na cabala e me deu um baú cheio de livros do Zohar para rezar. Na minha nuca, tatuei uma palavra em hebraico que significa um dos 72 nomes de Deus. Alguns cabalistas consideram que isso significa cura, no caso, algo que eu estava tentando alcançar. A Britney disse que com essa situação toda da Madonna converter ela para cabala, levar o livro para ela e tudo, ela começou a entender muito mais de si mesma no meio daquela situação terrível que ela estava vivendo. E ela disse que foi um momento muito importante de norte e reencontro com ela mesma no meio daquele turbilhão. Britney comenta: a Madonna era um exemplo de uma força que eu precisava ter. Havia diversos modos de ser uma mulher na indústria fonográfica. Você poderia ter a reputação por ser uma diva, poderia ser profissional ou poderia ser apenas legal. Eu sempre me esforcei para agradar a todos, aos meus pais, ao meu público, enfim. Devo ter herdado esse desamparo da minha mãe. Eu via a forma como minha irmã e o meu pai tratavam minha mãe e como ela simplesmente aceitava. É muito louco isso, né, gente? Porque os psicólogos sempre trazem isso quando a gente faz terapia e afins, de que muitas vezes a gente repete certos comportamentos que a gente assiste em casa e acaba normalizando eles, né? Então, eu lembro que quando eu fazia terapia, uma das coisas que a minha terapeuta me falava muito era isso, de coisas que eu via entre os meus pais acontecendo que eu comecei a normalizar na minha vida. Então, eu comecei a aceitar que outras pessoas fizessem comigo. Só que aí, com o que eu fui tratando na terapia, eu comecei a dizer não. Então, tipo assim, eu acho que a Britney passou o mesmo tipo de coisa. Então, quando ela falou esse trecho no livro, eu automaticamente me correlacionei pra caramba com ela. Queria ter tido uma mentora que fosse um modelo de mulher fodona para mim. Dessa forma, eu teria aprendido a fazer isso mais cedo. Se eu pudesse voltar atrás, tentaria ser pai e mãe de mim mesma. Tentaria ser a minha própria parceira. Tentaria ser a minha própria defensora. Do jeito que eu sabia que a Madonna fazia. Curiosamente, gente, a Madonna realmente sempre foi um exemplo de muita força perante tudo que ela viveu. A gente sabe que se a gente colocar todas as artistas pop que viveram o escrutínio de fama uma do lado da outra, a Madonna vai se destacar provavelmente como a única que conseguiu passar por cima de todo aquele escândalo e todas aquelas coisas negativas, transformando tudo isso em algo que fizesse dela uma pessoa mitológica. Então, isso inclusive vai virar um vídeo nessa semana aqui no canal, mas eu já achei importante fazer esse link para vocês entenderem que provavelmente de todas as mulheres que a gente viu na indústria, a Madonna foi a única que não teve o que a gente chama de um breakdown. Britney até comentou sobre a fala de Madonna no discurso da Billboard de Mulher do Ano, onde ela fala: descarada misoginia, sexismo, bullying constante e abuso implacável. Se você é uma mulher, você precisa jogar o jogo. Que jogo é esse? Você pode ser bonita, meiga e sexy, mas não seja inteligente, não tenha opinião. Ela está certa sobre a indústria da música, o mundo todo na verdade. Ser mais favorável aos homens. Sobretudo, você é legal, como eu, então aí pode ser completamente destruída. A Britney até reflete um ponto de como ela era o tempo todo legal demais com todo mundo. E tipo assim, a própria Felícia, que era a pessoa que cuidava ali da assessoria da Britney, né? Ela ficava escrevendo bilhetes de agradecimento para todas as pessoas que faziam alguma coisa por ela. E por outro lado, né, isso daí foi muito bom porque ajudou a Britney a criar essa imagem de garota doce, perfeita. Vocês percebem que é muito difícil achar uma pessoa que odeie Britney Spears ou que tenha alguma coisa negativa para falar de Britney Spears. Inclusive é uma coisa que eu falo, se até Mariah Carey ama Britney Spears, quem é você na fila do pão para odiar Britney Spears? E olha que agradar Mariah Carey é difícil. Britney continua: Madonna via o quanto eu queria agradar e o quanto eu queria fazer o que os outros faziam em vez de tomar uma decisão e dizer: certo, pessoal, prestem atenção, é assim que as coisas vão começar a partir de agora. Depois dessa situação toda aí, dessa passagem, desse momento de trevas na vida da Britney, ela comenta sobre o VMA 2003.
vez. Eu acho que todo mundo estava muito animado para ver o que a Britney poderia contar desse momento, e ela contou umas curiosidades bem legais que a gente já sabia, né? Ela acabou confirmando, e outras também aí que a gente não sabia, principalmente no aspecto do comportamento que ela via da Madonna com as pessoas versus o que as pessoas tinham com ela no próprio set do videoclipe de Me Against the Music. Nós decidimos nos apresentar juntas no VMA. Em todos os ensaios, mandávamos um beijinho no ar uma para a outra. Cerca de 2 minutos antes da apresentação, eu estava sentado ao lado do palco, pensando que aquela seria minha maior apresentação no VMA até então, na qual eu tiraria o terno e revelaria um look cheio de brilho. Pensei comigo mesma, eu quero um momento como esse, de novo, este ano, com um beijo e tudo. Será que devo simplesmente me jogar? Muito se falou daquele beijo. A Oprah perguntou para a Madonna a respeito. O beijo foi encarado como um acontecimento de grande impacto na cultura. Britney Spears beijando Madonna, e rendeu muita atenção pra gente. Enquanto nós estávamos ensaiando pro VMA, eu também tive uma ideia de uma parceria. Afinal de contas, eu estava gravando meu novo álbum In The Zone e eu estava muito empolgada com a minha música Me Against the Music. Britney disse que estava no estúdio e teve essa ideia de chamar uma pessoa para um feat. Muita gente meio que não achou que fosse possível a Madonna aceitar, mas a Britney foi pessoalmente, chamou a Madonna num cantinho durante os ensaios do VMA e perguntou se ela teria interesse em participar da música. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal com toda a história por trás de Me Against the Music, então se por acaso você ainda não viu, confere depois aí na íntegra quando você acabar esse vídeo aqui. Britney diz que Me Against the Music é uma das suas músicas favoritas e a parte que ela mais acredita que é memorável é a da Madonna. No primeiro dia de gravação do clipe, foi informado para nós de que as gravações todas daquele material durariam 3 dias. Porém, o terno branco da Madonna estava com uma parte descosturada e chamaram a costureira para consertá-lo, o que acabou atrasando os inícios das gravações. Eu acabei tendo que ficar horas sentada no meu camarim esperando que aquele terno fosse consertado. Eu pensava comigo, é sério isso? Eu nunca nem havia imaginado que existisse a possibilidade de uma pessoa demorar tanto tempo para fazer algo. Se meu salto quebrasse, eu nunca deixaria a produção ficar me esperando enquanto eu o consertasse. Eu faria que o diretor me dissesse para fazer, mesmo que eu tivesse que mancar pelo estúdio sem um dos saltos. A Britney disse que ficou impressionada com a Madonna nas gravações porque ela não abria mão das suas convicções, coisa que no caso a Britney já fazia o tempo todo com as pessoas da equipe. E isso daí começou a mexer um pouco na cabeça dela e ela começou a perceber que eles mandavam nela e não ela mandava neles, sendo que ela devia mandar neles porque ela era artista. Então meio que ela não estava sabendo ser artista direito. E ver a Madonna fazendo aquilo fez ela perceber isso de certa forma, mas não adiantou muito não pelo jeito, né, gente? Porque se a gente parar pra perceber aí, a Britney continuou sendo a marionete do que mandavam ela fazer por um bom tempo. Britney comenta, Madonna era o centro das atenções porque essa era a condição dela aonde ela fosse. Ela construiu aquela vida para si mesma. Eu esperava encontrar maneiras de fazer o mesmo, preservando características da garota legal que havia em mim. Então o que a gente percebe? Qual foi a importância da Madonna na vida da Britney, né? A importância foi fazer ela enxergar muito mais a si mesma como artista, o primeiro ponto, né? Que ela não se colocava num lugar que de fato ela merecia estar, porque ela passava muito tempo só seguindo ordens. A Madonna também foi fundamental para mostrar para ela que existe sim vida após um término, e parecia que a Britney nunca tinha tido esse tipo de conversa com alguém que pudesse ajudá-la naquilo. Ela também estava emocionalmente perdida e espiritualmente perdida, e a Madonna ajudou a mostrar esse caminho de luz para ela. Então assim, é por isso que a Britney tem toda essa obsessão e carinho extremo pela Madonna. A Madonna cumpriu um papel ali que muitas vezes a mãe da Britney, pelo jeito, não serviu para poder cumprir. E como a própria Britney diz, né, ver a Madonna reagindo daquele jeito, fez ela ver determinadas coisas que estavam erradas nela, que haviam sido implantadas pela própria forma que ela via a mãe dela ser tratada dentro de casa. Então, assim, são vários detalhes muito loucos que a gente percebe que a Britney demorou para poder assimilar. É louco, né, gente? Enfim. Comenta aqui a sua opinião sobre essa história toda, que eu quero saber o que você tem pra me dizer. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí. Tchau!